Até a data da gravação desse vídeo eu não vi ninguém aqui no Brasil falar desse monitor. Por isso eu resolvi fazer essa análise do Dell U2725QE. Finalmente um monitor 4K com 120 Hz de frequência e tela Ultra Sharp. Muito melhor que os 60 Hz tradicionais em monitores similares. USB-C Hub com Thunderbolt 4, ou seja, tudo num cabo só. Transmissão de vídeo, de áudio, de dados, inclusive energia. Por isso compatível com os novos MacBooks com chip M4 e os anteriores. Power Delivery de 140 watts para carregar o seu equipamento. Multidispositivos, onde você pode usar simultaneamente um MacBook, um laptop ou um PC Windows e até um videogame. E sim, ele está sendo comercializado no Brasil. Mas apesar de tão completo, será que ele vale a pena? Fala pessoal, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você ainda não conhece o canal, eu sou o André e estou aqui para facilitar a sua vida tecnológica com indicações e reviews de equipamentos de uma forma didática para que você possa entender e tomar uma boa decisão. Então se você quiser compreender melhor os recursos que eu mencionei no começo aqui do vídeo, fica comigo até o final, porque certamente você vai aprender um pouquinho mais. E hoje eu vou ser um pouquinho mais técnico, por isso o computador aqui. Isso vai ser fundamental para a gente concluir se o U2725QE vai ser uma boa escolha para você que quer um monitor profissional no seu setup. E fazia tempo que eu estava esperando a Dell lançar um novo monitor para substituir os antigos, principalmente os Ultra Sharp, o U2723QE e o U3223QE, que são monitores que já estão aí há algum tempo no mercado. Inclusive nós vamos fazer o comparativo desse novo U2725QE com esses anteriores. E também vou colocar o P2723QE, que é um monitor com um ótimo custo-benefício, mas que tem suas limitações. E esse tecnês vai valer para o U3225QE, que é o parceiro do U2725QE. E se você quiser saber mais sobre todos esses monitores que a gente vai falar aqui, os links estão na descrição ou no QR Code que está aqui na tela. Então bora se aprofundar nessas novidades. Conexão USB-C Thunderbolt 4. É a última versão do Thunderbolt presente nos últimos MacBooks, que permite velocidade de 40 gigabits, é muita coisa. E por ele funcionar com o Thunderbolt 4, enfim, o site da Dell coloca lá no catálogo desse monitor que ele é compatível sim com o macOS. Power Delivery de 140 watts. Isso eu ainda não tinha visto em monitores, e a maioria dos monitores oferece de 60 a 90 watts, então 140 watts é muita coisa. Mas isso tem explicação, porque o MacBook Pro M4 de 16 polegadas precisa dessa potência para ser carregado. Se você usar ele num monitor que oferece 60 watts, por exemplo, ele vai demorar muito para carregar. Tela Ultra Sharp 4K, e esse aqui tem maior gama de cores, tem contraste de 3000x1, superior aos outros, mais brilho e 120 Hz de frequência. Os antecessores, o U2723 e o U3223, só funcionavam em 60 Hz no máximo, então estava mais que na hora da Dell fazer esse upgrade na frequência de tela deles. Além de imagens mais fluídas, no caso de jogos, etc., você tem uma imagem mais confortável aos seus olhos para você que fica o dia inteiro na tela do computador. Mais portas e mais possibilidades de conexão. Vamos dar uma olhada. E eu vou colocar aqui o U2723 para a gente fazer essa comparação nas portas. Não é muita coisa, mas as conexões que tem a mais são importantes, como essa aqui, a possibilidade de cascateamento de monitores pelo Thunderbolt 4. Os monitores anteriores você só fazia isso pelo DisplayPort, agora aqui você consegue também pelo Thunderbolt. E aí você fazendo isso pelo Thunderbolt 4, cara, você também vai conseguir usar o hub desse segundo monitor, se ele tivesse recurso de USB-C Hub. Se você comprar dois monitores com recurso USB-C Hub, e tiver a conexão Thunderbolt, tanto no primeiro quanto no segundo, você consegue usar todas as portas ali, USB e tudo que ele puder te oferecer. Interessante. E aqui, cara, a cereja do bolo para mim é essa porta retrátil com conexão frontal, que obviamente é muito mais fácil você conectar alguma coisa com uma porta virada para você do que embaixo do monitor ou até na traseira, né? E curiosamente a Dell removeu o seu logo da parte frontal do monitor, deixando só na parte traseira. E essas foram as principais novidades, mas esse monitor ainda tem muito recurso interessante. Dá uma olhada. Ah, se você está gostando do vídeo, não esquece de me ajudar, hein? Deixa seu like, seu hype, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Esses recursos que eu vou falar daqui para frente, eles estão disponíveis nos modelos antecessores. Switch KVM, para que serve isso? É um recurso muito prático, principalmente se você for usar dois computadores com um monitor só. Porque vamos lá, você tem uma tela, computador A, computador B. Só que teoricamente, dessa forma, você tem que ter o teclado e mouse do computador A e do computador B. E é aí que entra o recurso do KVM. Porque com esse recurso, na verdade, você vai conectar o mouse e o teclado no monitor. Quando você chavear entre as entradas, o teclado e o mouse vão acompanhar esse chaveamento. Então você vai usar só um teclado e um mouse
para os dois computadores. Picture in Picture e Picture by Picture, que é a possibilidade de visualizar duas entradas de vídeo simultaneamente. Esse recurso a Samsung também tem nos monitores até mais baratos. Eu vou deixar aqui no card ou na descrição um vídeo que eu falo sobre isso. Conexão de rede cabeada. Mas aí você me pergunta, por que conexão de rede cabeada sendo que o Wi-Fi é muito mais prático? Por dois motivos basicamente, estabilidade de conexão e o menor consumo de energia. Porque o Wi-Fi do MacBook ou de um notebook consome muita energia dele. E através dessa conexão USB-C, que é tudo num cabo só, você consegue até usar o recurso de rede. Assim, quando você faz a conexão USB-C no seu notebook ou no seu MacBook, você pode até desligar o Wi-Fi se o monitor estiver com cabo de rede, porque ele também vai conseguir navegar e sair para a rede através desse cabo. Bom, agora que eu trouxe essas informações para você entender o que tem no U2725QE e nos seus antecessores, aqui na descrição tem os valores atualizados de todos eles. Mas quer saber o que eu acho? Acho que é um ótimo movimento da Dell para que a gente tenha aqui monitores ainda mais avançados com o passar do tempo. Também acho que com esse lançamento, os monitores antecessores vão acabar ficando com preços bem atrativos. Então fica de olho na minha lista que eu vou manter ela atualizada. Mas se eu tivesse qualquer modelo desses anteriores, dos antecessores, eu acho que eu não faria um upgrade ainda não. Agora, se eu estivesse procurando um monitor de qualidade profissional 4K 120 Hz Thunderbolt 4 para usar com o meu MacBook e o valor dele estiver ok para o meu bolso, acho que ele estaria na minha mira sim. Caso você tenha alguma dúvida ou se eu deixei algo passar, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer conversar com você. Eu sempre respondo todo mundo. E se essas informações somaram para você de alguma forma, não esquece, deixa seu like, seu hype, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. É uma baita retribuição que você faz para mim. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!